Bom dia! Estamos ao vivo aqui hoje, quinta-feira, 20 de julho. 20 de agosto, gente, já é agosto, né? Estamos aqui. Vou chamar aqui a doutora Juliene para conversar conosco. Deixa eu chamá-la para a nossa conversa. Opa, aí, foi. Para falarmos aí sobre a importância do registro de marca, né? Afinal de contas, o que é uma marca? Por que registrar? Como é que faz isso? Né? Por quanto tempo? Então, ela vai tirar as nossas dúvidas. Conheci Juliene, né? Dizem que se fazem amigo, não se faz amigo bebendo leite. Eu não bebo leite, também não bebo cerveja, porque eu não gosto nenhum dos dois. Mas conheci a Juliene em um evento bebendo cerveja, né? As pessoas ao redor estavam ali, era um evento da Raquel Rodrigues e foi em mês de dezembro, um dia bem atípico assim. Resolvemos ir, eu trabalhava com a minha irmã naquela época e nós fomos lá, né, para o evento e conhecemos, né, uma advogada bem diferente, porque ela trabalha mais focada nessa área de internet, registro de marca, e eu acho que não entrou aqui o, a mensagem que eu chamei a Ju. Vamos lá, enviar uma mensagem de novo. Opa, vamos ver se eu consigo aqui. Opa, opa, opa. Se eu sair daqui, eu vou perder tudo. FNA, não, não vai. Ah, já sei onde que eu tô errando. Vamos lá, vamos mandar a mensagem para falarmos hoje sobre o registro de marca. Vamos lá, enviar mensagem. Aí, Vitória, tudo bem? Tudo bem com vocês que estão entrando aí? Né? Se vocês conhecem pessoas, empresas que queiram, né, tem algo para compartilhar, algum conhecimento que vai ajudar outros empreendedores aí que também estão se reinventando nesse nosso novo modo de encarar a vida, por favor, né, podem mandar um direct aqui para fazermos um bate-papo gostoso assim também, tá bom? Com as pessoas, com outros empreendedores, para ajudar mais empreendedores, que um ajudando o outro a gente consegue se reinventar e escrever a história, né? Porque a gente lê muita história, vê muitos vídeos aí de como foi a história e nós estamos agora participando, né? Gente, eu não estou conseguindo chamar a Ju. Vitória, você consegue chamar a Ju aí pra gente, por favor? Estou mandando mensagem aqui e não está entrando. Não está. O do escritório não está entrando. Não sei o que aconteceu, que não está dando muito certo, né? A Juliene, o escritório, né? O escritório Ferraz Nascimento, eles são especializados em registro de marca, em outras coisas também, mas eles são especialistas em tudo que você tem de internet. Todos os probleminhas aí, termos de uso, né? Para sites, contratos, para estar usando plataformas, aí elas revisam. Eles são bem focados nessa parte assim, no jurídico, é bem legal o trabalho delas. É, Vocês vão gostar bastante de conhecer o jeito bem tranquilo, bem simples que a Juliane conversa. Eu não estou conseguindo chamar a Juliane aqui. Ai, gente, e agora? Eu vou ligar aqui meu computador para poder ligar o WhatsApp web para chamar. Ah, tá. A Vitória já falou com a Ju. Eu não estou conseguindo aqui chamar. Eu mando a mensagem, ela não entra. Pode ser problema de conexão também, né? Como nós estamos todo mundo virtual, às vezes a conexão ela acaba caindo. A internet de alguns lugares falha. Aqui já aconteceu comigo. Graças a Deus não foi em dia de live, mas era dia que eu tinha reunião com o cliente e tinha coisas pessoais também. Aí, obrigada, Vitória. A internet já me deu um baile. Maravilha. Estou esperando a Ju entrar aqui então, para ela poder conversar conosco aí dessa importância, né, do registro da marca. Muitas pessoas pensam que, aí, muito bem, Ju, solicita participar, por favor. Muitas pessoas pensam que por ter
né, uma página, por ter comprado o domínio, elas já estão, é, digamos assim, e não é bem assim, né? Vamos lá. Vamos ver o que a doutora Juliane tem a nos dizer sobre isso. Aí, agora sim. Olá! Tudo bom? Tudo bom, Érica? Tô bem. Tá me ouvindo bem? Tá tranquilo aqui. Ah, então tá bom. Eu sempre ponho o fone porque eu já, depois que sobe, fica no IGTV, o áudio fica bem baixinho. Aí eu ponho, mas eu tô te ouvindo perfeitamente. Maravilha. Tá maravilhoso. Eu tava já explicando aqui, né, que o escritório ele é especialista nessa área de internet, né? Mas conta aí pra gente, como que você chegou, né, do direito básico lá da faculdade até se especializar nisso? Nossa, não foi nada previsto, viu, Érica? Logo, porque quando a gente está na faculdade, a gente aprende sobre questões mais básicas de direito mesmo, né? Então, logo que eu me formei, eu comecei a trabalhar com direito tributário. E aí, com o tempo, eu vi que eu não me identificava muito com aquilo, mas eu sempre gostei muito de teatro, de dança. E eu falei, poxa, como é que eu posso juntar o conhecimento jurídico com essas atividades que eu gosto de fazer no meu dia a dia? E aí, enfim, com algumas pesquisas eu acabei descobrindo o direito do entretenimento, né? Hoje em dia eu acho que isso já é bem mais difundido, mas na época não era tanto. E eu queria me especializar um pouco nessa área, entender o que é o trabalho feito. Comecei a procurar algum tipo de especialização, mas tive muita dificuldade para achar. Em São Paulo, e olha que São Paulo é um lugar que É, você tem muitos cursos, né? Hoje em dia tem muito EAD, na época não tinha. Eu achei um curso de Direito do Entretenimento. Achei um. Achei alguns, uns 2 ou 3 no Rio de Janeiro, mas como essa questão da educação à distância não era tão comum, né, de vídeos, para mim sim. era inviável ficar viajando para o Rio de Janeiro toda hora para fazer um curso. Então, eu me matriculei nesse de São Paulo e foi muito legal, porque eu comecei a entender, a minha cabeça expandiu, eu comecei a entender que em tudo existe direito. Eu até desmistifiquei um mito que eu acho que muitas pessoas têm sobre o direito, de que é aquela coisa formal, quadrada. E na verdade não é Sim. isso. A ideia é organizar as coisas. Vamos combinar tudo de forma transparente, vamos entender qual que é o procedimento necessário para evitar que os problemas aconteçam. E em tudo na nossa vida existe isso, né? É, verdade. Aí eu comecei a descobrir essa questão do direito voltado para esportes, para eventos, para música, inclusive internet, que era uma coisa que estava crescendo, não é? Aí eu me achei, falei, nossa, é com isso que eu quero trabalhar, estou super satisfeita nessa área, agora eu preciso achar uma maneira de botar a mão na massa e trabalhar com isso. Comecei a mapear vários escritórios em São Paulo. Eu entrava no site dos escritórios e olhava, né, o que eles faziam para encontrar algum escritório que atuasse dentro dessas áreas. Comecei a mandar vários currículos para tudo quanto é lugar, especificando que eu gostaria de trabalhar nessa área, e com isso eu fui contratada para trabalhar no Buscapé, Olha, que tinha acabado de surgir, né? é, O negócio de vender pela internet era novidade, a empresa tinha acabado de dar um boom, porque tava na moda. Você lembra daquele negócio de compra coletiva? Que, sim, né, que todo mundo comprava sei lá, para ir comer fundi em algum lugar. Daí era bem baratinho os cupons. Então estava muito em alta isso. Tava, as empresas que estavam organizando coisas para negócio online estavam começando a disparar. E foi nessa época que eu comecei a trabalhar no Buscapé. E aí eu comecei a me familiarizar mais tanto com a questão da tecnologia como com a questão de vendas online. E o Buscapé tinha o hábito de incorporar startups para dentro da empresa. Então, cada vez que começava a aparecer alguma empresinha de tecnologia que estava assim, aparecendo um pouco mais ou que tinha um planejamento legal, eles investiam e traziam a empresa para dentro. E com isso, o trabalho ia lá para o jurídico. A gente tinha que deixar a casa em ordem, tinha que organizar aquela empresinha, né? Enfim, ver se o negócio é viável, organizar a relação entre os sócios e, inclusive, organizar a questão da marca, registrar a marca para que eles pudessem sim. ter segurança no momento de se posicionar.
E aí eu brinco que de tanto organizar outras empresas, eu tive vontade de abrir a minha também. Isso é o que acontece quando a gente entra nesse mundo de. Quando a gente tem essa liberdade dentro da gente, né? Porque empreender é querer liberdade. Querer você fazer o seu do seu jeito, né? Sair daquele engessado do CLT. Então, quando a gente tem esse desejo, começa a organizar o dos outros, é automático, a gente quer o nosso. A gente quer, não tem como. E aí eu pedi demissão e faz 6 anos que eu tenho um escritório, né? A maioria dos clientes tem um viés de tecnologia, porque como eu estava nesse ambiente, eu já me relacionava Sim. com muita gente desse ambiente, então foi meio automático. Mas a ideia é atender empreendedores e o conceito justamente ajudar a galera a estruturar o negócio com segurança para poder crescer de forma saudável. É, porque se não tem estrutura, não vai pra frente. Aquele negócio de que é um hobby, né? As pessoas que assistem Shark Tank Ah, podem observar. O que eles primeiro perguntam: tem patente? Tem registro a marca? Qual é a estrutura? Aí tem um monte de pergunta. Por quê? Porque é a estrutura. Tá, registrar a marca é uma proteção, mas se você não tem toda a estrutura do negócio, quando a sua marca. Tudo bem que hoje está mais rápido, né? Mas antes demorava anos. E aí, quando a marca é deferida, a pessoa nem tem mais o negócio, já faliu. Ou, exatamente. ou faliu por falta de organização, ou por falta de organização até jurídica, né? Recebeu um processo, fez uma venda diferente aí. E tem várias coisas que eu acho que começar um negócio não é simples, é muita coisa que a gente tem que resolver. Então é importante, cada passo que o empreendedor dá, é importante que ele se preocupe em deixar redondinho para que aquilo não vire um campo minado, né? Às vezes, o empreendedor cria um nome para o negócio. Ok, esse nome é super estratégico. Tem gente que faz até uma pesquisa para ver qual o nome que é mais aceito entre os consumidores, qual que reflete melhor aquilo que a empresa faz. Alguns escolhem de forma aleatória, mas tem muita gente que tem um trabalho assim, Uhum. significativo para poder escolher isso. Gasta com um designer para poder fazer logotipo, fazer identidade visual. Aí começa a investir em marketing. Vai, compra o domínio, faz o Instagram, o Facebook, LinkedIn, começa a investir, né, a colocar dinheiro para poder ter mais visibilidade. A marca começa a ser conhecida. As pessoas, quando escutam aquele nome ou quando olham aquele logotipo, já lembram do negócio. E aí, de repente, vem uma surpresa. Chega uma cartinha falando assim: Olá, essa marca que você está usando é minha. Eu tenho ela registrada. Você não pode usar. Então, pare, porque senão eu vou processar você por uso indevido de marca. E aí todo mundo fica desesperado. É, Então, é um problema, exatamente. infelizmente, é muito comum, porque os empreendedores não entendem, né? Quem não está acostumado a empreender, não conhece muito bem, não sabe que você precisa verificar se aquele nome já tem um dono ou não, antes de começar a pesquisar. E aí o pessoal fala assim: mas eu procurei no Google e eu não achei ninguém. Tudo bem, a procura no Google é super válida, mas o que determina se aquela marca já tem dono ou não é o registro no INPI. Então, o É. correto é fazer uma busca na base de dados do INPI para verificar se esse nome, né, se essa marca já foi registrada ou não. E isso é uma coisa que, às vezes, a pesquisa é um pouco mais complexa, mas muitas vezes você, em 15 minutinhos, consegue já tirar essa dúvida. E se logo de cara já aparece uma marca que é igual à tua, você já sabe que essa marca não pode ser utilizada, porque ela já tem dono. Então, pense em outra. Não gasta dinheiro tentando posicionar no mercado uma coisa que já tem dono, né? Então, Porque as pessoas pensam assim, ah, mas eu fui lá, eu abri a minha inscrição, né? Fiz lá, né? Porque nessa época muitas pessoas abriram o MEI, resolveram legalizar por conta de questões de segurança, tal, legalizaram, até criaram o nome fantasia, embora hoje, quando a gente vai abrir o MEI, eles não deixam mais por nome fantasia logo de entrada. Antes deixava vir. Agora não, agora é o nome completo com CPF. no Ninguém tem CPF, escolha. É o nome completo do CPF. Antes não, você podia colocar o nome fantasia. Você pode até ter, mas não é ele que vem na frente, né? E aí a pessoa foi, abriu seu MEI, ou abriu a sua empresa, foi lá com todo o processo com o contador, abriu bonitinha.
Aí comprou domínio, já comprou domínio .com, .net, .br, Tudo. tudo que ela podia no setor dela, ela foi lá, ela comprou os domínios, pagou lá, né? Comprou para 10 anos, tem gente que exagera, já compra logo para 10 anos. Criou e-mail bonitinho, logo, igual você falou, fez logotipo, fez tudo, só que ela não foi no órgão do governo para dizer para o governo, para dizer para o mundo que aquilo é dela. Exato. E é muito interessante porque as pessoas confundem as coisas. E é uma confusão normal porque realmente é tudo muito parecido. Tem gente que fala assim: ah, mas eu abri uma empresa com esse nome, então eu já tenho o direito de usar. Ou então falam assim: eu já comprei o domínio, então eu tenho direito. E não é assim que funciona, são coisas diferentes. Os É. órgãos que regulamentam cada uma dessas coisas são diferentes, a legislação que regulamenta cada uma dessas coisas é diferente. Então, razão social, que é o nome da empresa, isso é uma coisa. Nome de domínio, que é o www. É outra coisa. E marca é outra coisa. A razão social é lá com a junta comercial. Quando você abre uma empresa, ela vai ter um nome. No caso da MEI, ainda como você comentou, não tem escolha. É o nome da É o pessoa com o nome. CPF na frente. Mas se você quiser ter um sócio, por exemplo, já tem que ser uma empresa limitada. Aí Uhum. vocês conseguem colocar o nome da empresa, tem lá a razão social e registra isso na junta. A junta comercial ela vai fazer uma pesquisa para ver se já existe alguma outra empresa com esse nome no estado. E se ela não achar nenhum conflito, te autoriza a ter esse nome na tua empresa. Mas isso é um procedimento para ver qual é o nome da empresa. Muitas vezes a empresa usa um nome, porém a marca que ela quer posicionar no mercado é outra, né? A Às vezes MEI, é um produto, né? para deixar isso claro, porque na MEI o nome da empresa, como você disse, vai ser sempre o nome da pessoa e o CPF. Mas a marca que você vai posicionar no mercado não é o teu nome É. com o teu CPF, não é? Então, E o que não pode também, né? Não pode registrar nome. não pode, na MEI, exatamente. Na MEI é ali o nome da pessoa. Então, necessariamente, você vai ter uma marca que é o rosto do seu negócio, é isso que você vai posicionar no mercado. E outra coisa é o nome da sua empresa que está ali no documento constitutivo da empresa. São coisas diferentes, né? E o domínio também. Você vai no. Se você quiser um domínio.br, vai lá no registro.br, compra o domínio pela quantidade de anos que quiser, e aí aquele endereço na internet é seu. Mas isso não significa que a exclusividade para usar aquela marca é tua. Por quê? Porque você tem que registrar no NPI para ter exclusividade de uso da marca. São É, institutos eu diferentes. Eu tava vendo que agora eu não assisto mais televisão, né? Eu aboli televisão, não assisto mais jornal. Então eu entro viro o celularzinho lá, tem as notícias lá que o Google manda pra gente. Aí eu escolho as mais bonitinhas, isso aqui me interessa, isso não interessa. E aí veio uma moça, acho que é daqui da América do Sul, que ela criou o Mel e ela escreveu Mel Gibson. Porque ela fez, e todo o merchan, assim, lindo merchan. Só que o que acontece? A Mel Gibson é um nome comercial, né? Já tem um dono para esse nome, porque é o nome, não é o nome do ator, mas é o nome, é a marca dele. E essa marca tem registro. E aí o que aconteceu? Lá veio a assessoria de imprensa, o jurídico do ator lá, de todo envolvido, pedir para tirar. E assim, Né? quando Então pensa no trabalho que a pessoa teve. tem todo um trabalho. E assim, ainda quando você recebe só uma notificação, né, que é uma cartinha pedindo para tirar, o prejuízo é menor. O problema é quando você é processado por uso indevido de marca, que é o que pode acontecer também, né? Sem aviso. A pessoa pode já processar sem avisar que vai processar? Pode, não tem problema nenhum. Porque o fato de você estar fazendo o uso indevido da marca já caracteriza um ilícito, né? Já é o problema. Então, com base nisso, o pessoal entra com o processo. Eu acho que isso vai muito da postura de cada advogado. Eu sempre gosto de tentar resolver as coisas de forma amigável antes, porque é mais rápido, é mais prático. Infelizmente, a justiça brasileira ela não é muito ágil, né? Então, os processos demoram. É um procedimento mais caro.
conversar com alguém é muito mais barato do que processar alguém. Com certeza. Se a conversa já resolveu o problema, que ótimo, não é? Então, eu particularmente sou contra essa postura de sem conversar, sem tentar uma negociação, já ir com o pé no peito processando. Mas dependendo da assessoria jurídica que a empresa tiver, eles podem ter essa postura mais agressiva, né? E aí você recebe um processo correndo o risco de ter que pagar uma indenização pelo fato de ter usado a marca indevidamente. E a mesma pessoa, ela pode fazer vários registros de Pode, várias marcas? pode, não tem limite. Você pode registrar quantas marcas você quiser. Qual que é a condição que o INPI impõe? Você necessariamente precisa atuar naquela área onde você está pedindo para registrar a marca. Então, como é que funciona o registro? Um passo anterior que é legal a gente dar para ficar mais clara essa questão. O registro da marca, ele só vai ser válido dentro da área que você atua. Então, o exemplo da Veja é ótimo para deixar isso claro. A gente tem a revista que chama Veja e tem os produtos de limpeza que chamam Veja também. Aí eu pergunto, qual que é a chance de alguém sair de casa para comprar uma revista e sem querer se confundir, porque o nome é o mesmo, e voltar com detergente? É meio difícil, né? Então, assim, como as áreas de atuação são bem separadas, não tem essa confusão do consumidor. Então, as duas marcas, por mais que elas sejam iguais, elas podem conviver em harmonia. Agora, se existir a chance de confundir o consumidor, aí não tem como. Imagina que tem um bombom que chama garoto e outro que chama garota. E os dois são bombons. Na hora que a pessoa vai pegar, ela está procurando um sem querer, pode pegar o outro. Então já tem esse potencial de confusão. Isso prejudica o consumidor, porque ele queria pegar uma coisa e por engano pegou outra. E prejudica a empresa, porque teve um desvio de clientela, né? Você perdeu a tua venda para o outro, que tem um nome parecido com o seu. Então, a proteção, primeiro é importante entender em qual área que essa marca vai atuar. E é importante saber que a proteção é restrita a essa área. Então, eu tenho uma pizzaria. Eu fiz um registro de marca para ter exclusividade de uso desse nome no mercado de comércio de alimentos e bebidas. Se alguém abrir uma loja de roupa com esse mesmo nome, já é outro mercado, né? E aí, como que o NPI organiza isso? Por classes. Tem uma lista com várias classes. 1, 2, 3, vai até a 45. E cada classe é um mercado de atuação. Então, quando a pessoa quer registrar a marca, ela precisa primeiro entender qual que é a classe que corresponde ao mercado de atuação dela, faz uma pesquisa dentro dessa classe para ver se alguém já registrou a marca ou não, e se o caminho estiver tranquilo, pode seguir com o pedido de registro. E aí o INPI pede para que você comprove que de fato você atua dentro dessa área. Por quê? Para evitar que as pessoas saiam por aí registrando um monte de marca enlouquecidamente, para depois vender para os outros, né? Ou para inviabilizar que outras pessoas tenham. Então, não. Se você de fato trabalha nessa área, você pode fazer um pedido para que o seu nome seja exclusivo nessa área. Se você não trabalha com isso, então não vai empatar a vida dos outros. É mais ou menos essa. Nada mais justo, né? Nada mais justo. Então, assim, a sua pergunta foi, a pessoa pode registrar quantas marcas ela quiser? Pode, desde que haja essa comprovação de que você, de fato, atua na área que você quer proteger. Legal. Eu não lembro exatamente qual era o site, mas quando eu fazia artesanato, então, assim, tem um segmento específico para artesanato. E eu lembro que tinha uma pessoa que já tinha esse domínio e depois teve outra que começou a vender curso e registrou. Só que um tinha o domínio e um tinha o registro da marca. Então, eles tiveram que fazer uma negociação, porque quanto vale, né? Porque, assim, um já tinha posicionado, mas o outro tinha o domínio, tinha o direito. Então, Isso assim, daí por isso que é muito legal. Na época que eu fiz, quando eu fiz a minha especialização em propriedade intelectual, o meu TCC foi sobre isso, sobre esses conflitos entre marca, nome de domínio e razão social. Atualidades, né? Conflitos que a atualidade nos traz. Porque, em termos de marca,
eu consigo ter essa diferença entre classes. Então, a Veja, por exemplo, eu consigo ter duas marcas registradas que se chamam Veja. Por quê? Porque uma está na área de revista, né, comunicação, e a outra está na área de produtos de limpeza. Então, são classes diferentes. Eu posso ter duas marcas iguais e registradas. Agora, de quem que é o domínio? Porque o www.veja.com.br só pode ser de uma pessoa. Porque isso é um endereço, Exatamente. não é? E a regra do nome de domínio é de quem pegar primeiro. Então, o fato de você ter uma marca não significa que você tem vantagem para comprar o nome de domínio, tá? Porque o domínio vai ser de quem pegar primeiro. Aqui no Brasil, o órgão que regulariza os domínios que terminam com BR é o registro.br. E lendo lá o regulamento deles, tem disposições falando que se for identificado que alguém comprou um domínio e está fazendo uso de má fé, porque por mais que você tenha um endereço, você está se posicionando no mercado utilizando uma marca que já foi registrada. Então, se for identificada essa má fé e esse uso indevido de marca, eles podem interferir. Se não, não tem problema nenhum. Eu tenho a minha marca registrada de revista. O cara do detergente está usando o veja.com.br, paciência, ele não está explorando o meu produto, não está colidindo com o que eu vejo e ele tem todo o direito de fazer isso. Paciência. Paciência. Por isso que é importante a estruturação, né, da empresa. Quando a pessoa abriu a empresa, ela viu que o negócio dela deu certo, ela precisa dar um nome. Ainda mais hoje que as pessoas já começam a vender pelo Instagram e Facebook e WhatsApp. Pode-se usar o WhatsApp Business também, que é uma outra, né? É um outro nome que a gente põe aí no meio do jogo. As pessoas precisam entender a estruturação do negócio todo, porque ela vai perder tudo. Se ela não, na hora que ela for registrar a marca, já existe, é de outra, da mesma classe, do mesmo segmento, a pessoa não estava usando. Mas agora, porque tem alguém, eu vou começar a usar. Pode ser. E é bem o que você falou, porque hoje em dia, quando alguém quer abrir um negócio, não é simplesmente ver se tem marca registrada. É um combo, né? Você tem que ver se você consegue comprar um domínio que te identifique, se você consegue o Instagram, se você consegue o Facebook. É um monte de coisa que você tem que ver, porque as pessoas precisam se posicionar nas redes sociais. A modernidade exige isso dos negócios para que eles tenham mais visibilidade. Então, você tem uma marca, aí você compra o domínio, pega as redes sociais, tudo em torno desse nome. E aí depois descobre que tem uma outra empresa na mesma área que você, que usa esse nome. Se você continuar se posicionando no mercado, você vai receber um processo, você vai correr o risco de pagar uma indenização. Então, é o que você disse, perde tudo. E hoje em dia, Instagram, por exemplo, se você tiver um Instagram com vários seguidores, não é simples reconstruir isso depois, né? E tem limite também para mudar o nome, né? Você pode mudar, tá? Eu vou mudar meu nome, então eu descobri que tem essa marca, já estava posicionado, descobri que tem essa marca, mas o Instagram, o Facebook, eles têm limite para você alterar. Você pode alterar sua página, só que eles vão te pedir documentos, eles vão pedir tempo, não é simplesmente vou lá e mudo meu nome. E como é que você vai dizer para os seus seguidores que você mudou seu nome? Tem todo um processo de rebranding que tem que ser feito aí, né? Qual que é a justificativa que você dá para as pessoas entenderem. E, de novo, é mais gasto. Porque você vai precisar, se a pessoa for talentosa, ela mesma faz um novo desenho ali. Mas, geralmente, o pessoal contrata um designer para fazer isso. Então, você tem que pensar na sua estratégia de comunicação para ir preparando o terreno, falando sobre as mudanças internas que estão acontecendo e que isso vai resultar numa nova identidade visual para refletir o novo conceito da empresa. Tem todo um processo de rebranding. Isso não é uma postagem, é um processo para ir educando os clientes para eles entenderem o que vai acontecer até de fato ter a mudança em si. Então, é tempo, é dinheiro, é um investimento, né, esse processo de mudança. E lembrando também, né, a logotipo também registrada, né? Sim, ótimo ponto, Érica. Quando a gente faz o pedido de registro, ele pode ser feito de 3 maneiras diferentes. Primeiro, eu registro só o nome, que é o que a gente chama de marca nominativa.
Segundo, eu registro só a imagem, só o desenho, que é o que a gente chama de marca figurativa. Ou então, eu posso ter um logotipo que tem desenho, mas também já tem uma palavra inserida lá dentro, que é um registro de marca mista, né? Então, um exemplo, o logotipo da Deu Nó, por exemplo, tem ali o Sim. dedinho com o nó e a palavra Deu Nó escrito. Isso é uma marca mista, porque eu tenho uma identidade visual e, ao mesmo tempo, eu tenho ali a palavra. Agora, o M do McDonald's é uma marca figurativa. É só um emão amarelo, né? Mas eu não tenho palavras escritas ali junto. E uma marca nominativa seria só o nome, sem nenhuma identidade visual junto. Então, quando a pessoa vai fazer o pedido de registro, ela pode escolher qual o tipo de registro que ela quer fazer. Às vezes, se a pessoa desenha, ela quer registrar só o desenho dela, ela pode. Pode, aí faz no formato figurativo, não tem problema nenhum. Eu sempre recomendo, até para pequenos empreendedores, que façam na modalidade mista, porque daí você já mata dois coelhos numa cajadada, né? Você já consegue a proteção do nome, da palavra e também da sua identidade visual. A característica da marca mista é o seguinte: o seu nome está protegido quando associado a essa identidade visual que está sendo mostrada, né? Mas mesmo assim, se outras pessoas tentarem usar essa palavra, esse nome, dentro da tua área, por mais que eles tenham uma identidade visual diferente, se o nome causar aquele conflito do consumidor, que a gente falou lá na frente, você consegue se posicionar e proteger teu terreno, né? Para evitar que essa outra empresa nova conflite com você e cause essa confusão ao consumidor. No fundo, a regra sempre vai ser: olha se tem confusão com o do consumidor. Se tiver, dá para você se posicionar contra e proteger a tua exclusividade de usar aquela marca. Maravilha. Então a gente viu que são 3 formas, né, que o empreendedor que está aí, né, trabalhando precisa se proteger. Então, tem o registro na junta comercial, né, do Tá? nome da empresa. Ele pode ter um nome e ter uma marca. Aí a marca é diferente, mas ele precisa entender o nome dele na junta. Ele precisa garantir os domínios em todas as mídias sociais possíveis. Veio mídia social nova, vai lá, se cadastra, mesmo que você não use, garante o teu. E precisa dizer para o INPI que essa marca é dele. Eu quero isso para mim. E aí ele vai formar esse combo. Exatamente. É um combinho de tudo aquilo que vai identificar a empresa, né? Como que as pessoas vão te conhecer por aí. Esse lance de marca é muito interessante porque afeta mais coisa do que a gente imagina. Tem também uma questão reputacional que é muito importante. Olha o que já aconteceu, caso real. Um cliente procurou o escritório porque ele estava recebendo muita cobrança indevida. Um monte de fornecedor estava entrando em contato com ele e cobrando. E assim, e por que a cobrança indevida estava acontecendo? Porque tinha outra empresa que fazia a mesma coisa que ele, usava o mesmo nome e estava dando calote em geral. Então, assim, quando você estabelece uma relação comercial com alguém, o ideal é que você tenha um contrato, né? Para poder regularizar essa relação comercial, como que as coisas vão acontecer, o que tem que entregar, valor e tudo mais. E uma das coisas que é identificada no contrato é quem está envolvido nessa relação, quem são as partes, não é? Então, é a minha empresa comprando da tua empresa e logo em seguida como que as coisas vão acontecer. E nessa identificação das partes, eu tenho lá o número do CNPJ da empresa, né? Então, dá para entender exatamente quem é, para não ter essa questão de confundir, né? Ah, essa Maria que está me devendo? Não, é aquela Maria. Cada uma tem um CPF. Da mesma forma, a empresa tem o CNPJ que identifica exatamente quem é. Então, por mais que os dois estivessem usando o mesmo nome, a mesma marca, ainda assim, quando você olha para a razão social e para o CNPJ, dá para ver que são empresas diferentes, dá para ver quem é quem. Eu não sei como é que essa pessoa que estava devendo para todo mundo se posicionou, se eles tiveram um contrato regularizando tudo ou não. Porém, para o meu cliente era muito fácil provar que a dívida não era dele, né? Só que enche o saco. Enche o saco. Toda hora aparecia alguém fazendo uma cobrança.
E aí eles vieram conversar comigo e falaram, olha, é a quinta cobrança já que eu recebo, aí eu tenho que entrar em contato com eles, falar que eu nunca me relacionei com eles na vida, que não é a gente, que é uma confusão. Só que não tem um jeito de eu me livrar desse cara que tem o mesmo nome que o meu e tá ainda sujando esse nome na praça. E nenhum dos dois tinha marca registrada. Nem o Ai, que alívio. caldeiro e nem Que ele. alívio. Nenhum dos dois tinha. E aí a gente correu para registrar a marca e com isso ter embasamento, né, ter base jurídica para falar. Pare de usar essa marca porque ela é minha. Porque se você não tem um registro, você É, não tem exclusividade. O que o registro de marca traz? Exclusividade de uso daquela marca dentro da área que você atua. Como nenhum dos dois tinha o registro, então não dá para falar, ah, o dono sou eu ou o dono sou eu. O dono é ninguém. Então ele correu, fez o registro, com isso ele passou a ter o direito de exclusividade e teve poder para exigir que a outra pessoa mudasse a marca dele. Mas é esse tipo de confusão que acontece que a gente nem nem imagina. imagina. É. Ou então, outra coisa que pode acontecer, que eu já vi também, duas marcas que fazem a mesma coisa, e não era nem igual, era bem parecido, o nome dava confusão, mas não era idêntico. A consumidora comprou, não gostou, foi no Reclame Aqui, descascou, foi em rede social, Ah, meteu o pau, só que meteu o pau na outra, que não tinha nada a ver. Então, esse aqui fez um serviço ruim, como as marcas são parecidas, na hora de fazer a reclamação, a consumidora marcou o outro. E aí você que tá lá quietinho no teu canto, fazendo seu trabalho direitinho, começa a receber má fama, má reputação, porque a outra pessoa que está usando a mesma marca que você não trabalha direito. é dureza isso, né? É dureza. É por isso que é importante. As pessoas pensam que não, mas quem quer trabalhar posicionamento de marca, né, quer ser uma marca, quer proteger o seu nome, quer proteger até as finanças, né? Porque no caso do outro, né? Podia, vai que dizem que é ele, e aí até provar que não é, porque assim, aqui onde a gente mora, nós temos um problema de um imposto de uma empresa que nunca existiu aqui. Nunca teve empresa aqui. Tem a oficina mecânica aqui na frente, tem uns 12 anos por aí. Só que antes disso nunca teve nada. Era um prédio vazio. E tem multa para uma empresa no endereço daqui. Então não existe como você provar que não existe. Né? Como que você vai provar que uma coisa não existe? Se você não tem. É muito Dá dor difícil. de Então, cabeça, dá dor de a cabeça. dor de cabeça. Então a gente tem que esperar a prefeitura retomar o caso para poder rever isso aí. E a mesma coisa a marca. Como você vai provar que não é você? Né? E fala, Né? olha, fulano, eu nunca me relacionei com você, eu nunca vendi para você. E ainda quando é uma prestação de serviço, ainda fica mais fácil, né? Porque você vê que ninguém daquela empresa nunca te atendeu. Agora, se é produto que você pega no supermercado, sei lá, um pacote de salgadinho que você pegou, como é que você vai provar que o salgadinho que a pessoa pegou no mercado não foi o seu, foi do outro? Realmente É, é um pouco mais complicado, um pouco mais delicado. e E a mesmo. exclusividade é a maneira que a pessoa tem de se proteger, né? Para evitar esse negócio de pegar fama. Teve um caso, se eu não me engano, do chinelo que chamava, acho que As Baianas, alguma coisa assim, que queria surfar na onda das Havaianas. Isso antes da Havaiana ser famosona como é hoje, mas já estavam crescendo bem. E aí era um chinelo que eu não sei qual que é a substância química que eles fizeram, que eles colocaram na borracha, mas quando a pessoa ficava muito tempo no sol com ele, começava a machucar o pé. Ah, Então tem várias fotos assim da galera com a marca da tirinha do chinelo e ele tudo com alergia, cheio de bolinha, machucado. Então, imagina se você tem um problema. Uma coisa é o consumidor não gostar, porque não gostou do sabor do chocolate ou ficou insatisfeito. Outra coisa é você ter um problema de saúde causado por causa do produto, né? E aí corre o risco daquele consumidor entrar com um processo contra a empresa. E aí você, tudo bem, dentro do processo você pode mostrar que não foi você que fabricou aquele produto, que é uma outra empresa. Mas é aquela coisa, até provar que o focinho de porco não é tomada, é uma dor de cabeça que é, você está passando. é, exatamente. E Ju, uma pergunta também que as pessoas sempre têm dúvida: eu registrei, é meu para sempre?
A marca ela tem validade. Você pode sempre renovar. Você pode renovar para sempre, mas tem que renovar, tem que ficar acompanhando. A partir do momento em que você tem uma marca, ela vai ser válida por 10 anos. E daí, de 10 em 10 anos, tem que pagar uma taxinha para o INPI para renovar. Então, deu ali, quando chega no 9º ano, eles já abrem para você pagar a renovação, se quiser. Então, não é assim, um dia, se você perder esse dia, você perdeu a marca. Não. Um ano antes, eles já abrem para você se organizar. Você tem o ano inteiro para pagar, né? Então, vai lá, faz a renovação da taxa e ganha a marca por mais 10 anos. E aí, de 10 em 10, tem que fazer essa renovação. Por isso que é importante acompanhar o registro da marca. Não é assim, eu consegui a marca, ela é minha, acabou, eu tenho que fazer mais nada. Não, você tem que continuar acompanhando, né? 3 motivos que são importantes para que a pessoa continue acompanhando a marca, mesmo depois que ela já foi concedida, que ela já foi aprovada, né? Primeiro motivo é esse, porque de 10 em 10 anos tem que renovar, então você tem que ter ali na sua agendinha quando que abre esse prazo para renovação. Segundo, porque logo que a marca é aprovada pelo INPI, abre um prazo de 180 dias, que são 6 meses, para quê? Se alguém não concordou com a decisão do INPI, essa pessoa pode ir lá e pedir para anular a sua marca. Ela fala, INPI, eu vi que você deu a marca para o fulano, mas eu não concordo. A pessoa vai justificar por que ela não concorda, né? Vai falar, conflita com a minha, ou enfim, não sei qual é o argumento que a pessoa vai usar. Mas o INPI vai parar para ver o que a pessoa está falando. E se fizer sentido, se for um argumento plausível, ele pode cancelar a marca. Então, Pois é. É importante estar acompanhando, porque vai que alguém pede para anular a tua marca. É importante que você faça uma defesa. Você vai lá e fala, INPI, essa pessoa está errada, não tem nada a ver o que ela está dizendo. E aí coloca lá todos os seus argumentos de defesa. O INPI vai olhar para um, vai olhar para o outro, vai dizer quem tem razão e se a marca continua sendo sua ou não. Agora, se você apresentar uma defesa, é muito mais fácil de convencer o INPI do que se tiver só a acusação e ninguém se defendendo, né? Às vezes o INPI pode ver que aquela acusação não tem fundamentação e falar, não, eu vou manter a marca. Mas vamos combinar que se você apresentar uma defesa, a chance de ter um resultado positivo é muito maior. Né? É igual briga de irmão, né? A culpa é dele, é dele, é dele. Ninguém, os dois têm culpa. Então, se você fala, olha, eu tô certa por isso, isso e isso, então, ó, você é que vai pro castigo. Esse aqui continua. O castigo é né? exatamente. É bem assim. E também, às vezes, a gente registra a marca, pagou a exclusividade, né? Pagou. É uma taxa pequena que o INPI cobra, não é nada exorbitante para quem é pequeno, né? Para quem é grande já é outra coisa. Estamos falando aqui para quem está começando, para quem tem 1 ano, 2 aí, está procurando escalonar. Registrei, tenho aí 3 anos de empresa, minha empresa fez um boom, e aí vem outro, opa, essa daqui tá legal, eu sei fazer igual, e tenta registrar uma marca parecida. Se a pessoa não acompanha, ela pode perder também, não pode? Exato, esse é o terceiro motivo de por que é importante acompanhar, evitar as colidências. Porque o que acontece? Quando você entra com um pedido de registro, você tem que identificar qual que é a área que você quer proteger, né? Que é a classe. E tem um trechinho ali no pedido que chama especificação. O que é isso? Você fala de forma específica o que é o teu trabalho, o que você faz. Então, às vezes, alguém entra com um pedido de registro de uma marca na mesma área que você, mas a pessoa dá uma maquiada ali. Na hora de colocar a especificação, ela faz um enrolation de uma maneira que, batendo o olho, o INPI pode achar que você faz uma coisa e esse cara que faz outra. Mas não é verdade. Pode ter sido uma estratégia que a pessoa usou para conseguir ter a aprovação no registro dela, mas se você for ver o posicionamento de mercado, o que a pessoa vende, o conteúdo do site, as redes sociais, da forma que a pessoa se posiciona, faz a mesma coisa que você. Né? Então é importante você chegar para o INPI e falar, INPI, esse cara está pedindo para registrar a marca dele, não dê.
não dê a marca para ele, porque essa marca conflita com a minha. Olha aqui, ó. E aí você mostra para o INPI como realmente essa marca tem um nome parecido que o seu, com o seu, e se posiciona da mesma maneira que você. E o INPI vai considerar isso na hora de aprovar ou não. Se você não interfere dessa maneira, mostrando os conflitos, pode ser que o INPI, apenas olhando uma marca e outra e vendo que a especificação é um pouquinho diferente, pode ser que ele não veja o problema, que ele não enxergue conflito. Que ele acha, ok, o nome até é parecido, mas a atuação deles é diferente, então tudo bem, pode conviver. Então você tem que mostrar para o INPI que tem conflito, sim. Muitas pessoas me perguntam, mas não é trabalho do INPI já ver se tem conflito ou não? Sim, é trabalho dele, mas às vezes ele não está vendo tudo. O analista do INPI não vai ficar entrando em site, em rede social, não vai ficar pesquisando tudo. Ele só vai ver o interesse é nosso, né? Exato. Ele vai ver o que está ali. No pedido, como eu expliquei, quando você pede para registrar a marca, você escreve na especificação a tua atividade. É isso que o analista do INPI vai olhar. Informações adicionais ele vai ver se você levar para ele. Mas não é obrigação dele sair pesquisando. Então, esse acompanhamento, né, para ver quando alguém entra com um pedido que conflita com o teu e entender se é importante você interferir ou não, isso é uma coisa que só é possível fazer se você continuar monitorando o banco de dados do INPI. Maravilha, né? Tocou meu apitinho aqui que faltam 10 minutos. Opa! Faltam 10 minutos, né? Então, eu acredito que as dúvidas de quão importante é ter toda essa estrutura jurídica, né? A diferença de razão social para domínio e marca, eu acredito que ficou bem esclarecida. Legal. Né? E se as pessoas quiserem já começar certo, ou quem já começou, quiser endireitar aí a empresa, como que o escritório pode ajudar? Bom, a gente auxilia as empresas a se estruturarem de diferentes maneiras, né? No caso aqui de marca, que é o que nós estamos falando, nós auxiliamos com a pesquisa, que nós começamos lá na frente, antes de você entrar com o registro da marca propriamente dito, é legal fazer uma pesquisa para ver se essa marca está disponível para ser registrada ou se alguém já registrou. Então, a gente pode ajudar fazendo essa pesquisa. A pesquisa, uma coisa legal que é importante falar, que nós não conversamos lá na frente. No site do INPI você consegue fazer essa pesquisa. Só que não adianta chegar lá, escrever qual que é a tua marca, colocar buscar, falar, não apareceu nada, então ela está livre. A gente tem que considerar se existe ou não a chance de conflito do consumidor. Então, vamos pensar numa marca que chama Bola. B-O-L-A. Você escreve lá, Bola no buscador, coloca buscar, não apareceu nada, a marca está livre. Só que tem uma outra marca registrada que é Bola com 2 L's. E você não considerou isso. Então, conflita também, porque a sonoridade é igual, é muito parecido. Ou, às vezes, bola e pola, porque B e P é muito parecido. Então, a pessoa, ela esquece de fazer essas trocas fonéticas e acaba achando que a marca está livre, mas não está, porque você tem uma outra que é pola, que o consumidor pode se confundir porque é muito parecido. Então, é legal ter uma assistência de um profissional para fazer essas buscas, porque a pessoa que não está acostumada a fazer isso não faz as trocas necessárias para ver se aquela marca realmente está disponível. Ela só considera a palavra do jeito que é e acha que está tudo bem. Não é assim. Então, a gente pode auxiliar a pessoa fazendo uma pesquisa de uma maneira mais completa para realmente garantir que nós conseguimos olhar bem se aquela marca já foi registrada ou não e auxiliamos com todo o procedimento de registro, né? Para começar o processo, tomar as providências que são necessárias no meio do caminho, fazer defesas, enfim, aquilo que for necessário para garantir que tem um resultado positivo. E também com outras questões empresariais, né? Para abertura de empresa, os contratos que a pessoa deseja fazer aí com seus fornecedores, com parceiros, tudo isso. É sempre legal ter uma assessoria jurídica, né? A gente oferece no escritório, mas independentemente de qualquer coisa, eu acho que é importante que os empreendedores tenham ciência de que é importante buscar um advogado para prestar esse tipo de auxílio, né? Procure seu advogado, procure uma pessoa de confiança e que tem conhecimento específico nessa área para poder ajudar. Tem coisas que elas realmente têm algumas características bem específicas, então não dá para dar trucão.
Ah, não, tem um advogado aqui na minha família que é especializado em direito de família, mas eu vou pedir para ele me ajudar a registrar a marca. Tente procurar um profissional que realmente é especializado naquela área, porque tem algumas pegadinhas, tem alguns detalhes que quem trabalha com isso todo dia sabe. É. Né? Todo mundo tem potencial de aprender, todo mundo, quando se dedica e estuda alguma coisa, vai aprender com certeza. Mas se você procurar um profissional que já tem familiaridade com o assunto, a chance de você ter menos dor de cabeça é maior do que você pegar alguém que trabalha com direito de família e nunca fez isso na vida. Verdade. E lembrando também o prazo, né? Qual que é o NPI? Agora está muito mais rápido, né? Que demorava anos. Era muita diferença. Quem registra nos Estados Unidos, a questão é muito rápido, né? Em outros países é no instante. No Brasil já está melhor. Então, qual que é o prazo agora que o NPI demora? Desde a hora que você dá a entrada até fazer o deferimento? Olha, não existe um prazo específico, tá? Não adianta achar, eu vou entrar e o processo vai sair em tanto tempo. Não existe isso, a gente depende muito do andamento interno do INPI e principalmente dos conflitos que vão acontecer nesse processo. Porque se não houver nenhuma interferência, vai ser mais rápido. Agora, se alguém se manifestar contra, tiver que fazer defesa, né, provavelmente vai demorar mais. Um processo tranquilo, sem interferências, tem saído em torno de uns 10 meses agora, viu? Antes demorava uns 2 anos, mas como você falou, deu uma reduzida legal. Depois baixou para 1 ano e agora a gente já tem visto algumas marcas aqui que estão saindo em menos de 1 ano, né? Não dá para prometer o prazo, mas... Sim, porque é governo, né? Não depende do escritório, depende do INPI. Depende do INPI. Eles fizeram algumas manifestações dizendo que iam atualizar algumas coisas lá dentro para poder acelerar e a gente sentiu diferença sim, né? Deu uma reduzida bem considerável se for comparar com o tempo que demorava antes. Ai, que maravilha. Então, acredito que as dúvidas todas, né? Então, se alguém precisar, né, do escritório, eu vou deixar os contatos. Eu espero que o Instagram salve a live. Minha amiga fez uma live ontem, o Instagram não salvou. Mas eu atualizei o meu aplicativo aqui antes da gente começar, né? Espero que ele salve. Salvando a live, vou deixar os contatos do escritório aqui, tanto o Instagram como o site, né? Para as pessoas poderem entrar em contato, pedir aí uma ajuda, né? Fazer um orçamento de quanto fica. Não Legal. custa perguntar, gente. Não custa perguntar. Ai, mas advogado custa caro. Pergunta quanto custa, pelo amor de Deus. E assim, eu quero convidar o pessoal para conhecer o Instagram do escritório também, porque a gente tem muitas dicas que são voltadas para empreendedores. Então, tem lá muitas postagens esclarecendo dúvidas sobre marcas, dando dicas. De qualquer maneira, eu acho que isso já é um material que ajuda muito. Para quem não Sim. sabe como funciona, quer começar a se familiarizar com o assunto, dá uma olhadinha no nosso LinkedIn também, tem bastante material voltado para empreendedores, com textos que são assim bem esclarecedores. A gente pega dúvidas mais comuns, perguntas que sempre chegam e fazemos postagens respondendo essas questões. Então, se você está começando um negócio agora, convido você a dar uma olhadinha nas redes sociais do escritório, porque eu acho que isso pode esclarecer muitas dúvidas aí no meio do caminho. Exatamente. Se ficou ainda com mais dúvida, reveja, né? Quando estiver lavando a louça ali, produzindo, estiver correndo, põe de volta para ouvir aqui a live e vai tirando o resto das dúvidas. Podem mandar as perguntas que, né, no decorrer da semana, aí, se tiverem dúvida, a doutora responde para gente. Maravilha. Érica, Tá bom? super obrigada Obrigada. pelo convite. Espero que esse conteúdo possa ajudar muitas pessoas. Eu acho que a gente esclareceu vários mitos aí que tem em torno de registro de marca. E, como eu disse, precisando de qualquer ajuda, pode entrar em contato com a gente ou então visite as redes sociais do escritório, porque lá tem muitos outros esclarecimentos. Ai, que maravilha. Eu que amei, né? Gentileza gera riqueza, riqueza de conhecimento que a gente teve aqui. E agradeço a sua gentileza de dispor o seu tempinho, essa 1 horinha, para ajudar todo mundo. Tá bom? Maravilha. Gente, obrigada a todo mundo que assistiu, obrigada a quem está assistindo agora, que não viu ao vivo, né? E se alguém aí tem uma empresa, algo que pode colaborar também com outros empreendedores, manda um direct, que no próximo a gente pode estar conversando e ajudando outros. Ju, obrigada. Um beijo. Beijo. Tchau, tchau. Até mais, gente. Até a próxima.